Minha filha, não desvie o olhar. Sinta, por um momento, o peso da xícara em suas mãos. Sinta o calor que emana da porcelana, o aroma do chá que sobe em espirais invisíveis, o contato dos seus dedos com a superfície lisa. Para que esta nossa conversa preencha o tempo de um vídeo de 30 minutos, esse espaço sagrado que você reservou em meio ao caos do seu dia para me ouvir, nós precisamos descer as raízes. Não tenha pressa de chegar ao fim deste vídeo. Assim como eu aprendi a não ter pressa de chegar ao fim do dia. Para falar sobre como minha mente parou de acelerar, precisamos entender que a organização não é uma técnica de limpeza, é uma reorganização do espírito. O título que carrego hoje não é uma medalha de ouro ou uma linha de chegada. É um estado de ser que conquistei após atravessar desertos de ansiedade. Aos 30 anos, a idade que talvez você tenha agora, ou que ainda ecoa em sua memória, eu era como você, um turbilhão. Minha mente era um rádio antigo, sintonizado em 10 estações ao mesmo tempo, todas gritando exigências diferentes. Eu achava que a pressa era prova de importância. Eu acreditava que se eu parasse de correr, o mundo desmoronaria. E minha casa, minha casa, era o campo de batalha dessa guerra invisível que eu travava contra o tempo. Durante décadas, eu fui uma colecionadora de "e se?". Você sabe do que estou falando, não sabe? Aquela gaveta que não fecha, aquele quartinho que a gente tranca para as visitas não verem. Eu guardava vestidos que não me serviam mais desde o nascimento do meu segundo filho. E se eu emagrecer? Eu dizia. Guardava pilhas de documentos de 20 anos atrás. E se a fiscalização vier? Guardava centenas de potes de vidro vazios. E se eu precisar fazer compotas para todo o bairro? Mas, minha querida, o que eu estava realmente guardando não eram vidros ou tecidos. Era o meu medo do futuro. O acúmulo nada mais é do que uma tentativa desesperada de controlar o que ainda não aconteceu. Cada objeto acumulado é uma âncora fincada no passado, ou um peso de preocupação com o amanhã. Quando você vive cercada de excessos, sua mente entra em um estado de vigilância constante, mesmo que você não perceba. O cérebro humano
é uma máquina de processamento visual. Ele olha para aquela pilha de revistas no canto da sala e não vê apenas papel. Ele lê decisão pendente. Ele olha para a louça acumulada e lê tarefa não cumprida. Ele olha para o guarda-roupa abarrotado e lê confusão de identidade. Esse microestresse drena o nosso ki, a nossa energia vital, gota a gota. Minha mente acelerava porque ela não tinha onde repousar o olhar sem encontrar um lembrete de que eu estava atrasada ou incompleta. A bagunça visual é um ruído de fundo que impede a música da alma de ser ouvida. Aos 70 anos, eu tive um estalo de lucidez. Minha casa não era um lar, era um inventário de inseguranças. Eu estava exausta porque era curadora de um museu de coisas que eu nem ao menos desejava mais. Eu era escrava de objetos que precisavam ser espanados, movidos e guardados. Muitos confundem a disciplina japonesa com frieza ou rigidez, mas ela é, na verdade, a forma mais alta de amor próprio. Quando completei 7 décadas de vida, olhei ao redor e decidi que não morreria soterrada pelas minhas posses. Eu queria leveza para os anos que me restavam. Foi quando iniciei, com passos lentos mas firmes, o processo de Danshari. Deixe-me explicar o que esses 3 ideogramas fizeram pela minha saúde mental. Dan, recusar. Este foi o primeiro filtro. Comecei a barrar a entrada. Parei de deixar o mundo entrar na minha casa sem convite. Parei de aceitar brindes de eventos, sacolas plásticas desnecessárias, convites para jantares por pura obrigação e, principalmente, opiniões que eu não pedi. Aprendi que a minha porta de entrada é o filtro da minha paz. Se não traz alegria ou utilidade real, não cruza o meu umbral. Chá. Esta foi a parte física, a limpeza de pele da casa. Comecei a enfrentar os armários como quem enfrenta fantasmas. Eu pegava cada objeto nas mãos e perguntava: isso me ajuda a ser quem eu sou hoje? Nesta manhã de sol, aos 70 anos? Ou é apenas uma lembrança de quem eu fui aos 40? Se o objeto pertencia a uma mulher que não existe mais, eu o deixava ir. Doei louças finas que esperavam por visitas importantes que nunca vinham. Decidi que a visita mais importante da minha casa sou eu.
Esta é a cirurgia da alma. É o desapego psicológico. É entender que eu não sou os meus livros de culinária. Não sou as minhas pratarias. Não sou os troféus que meus filhos ganharam na escola. Eu sou o que resta quando tudo isso some. É a liberdade de não precisar de nada externo para validar quem eu sou. Ao organizar o externo, algo milagroso aconteceu no interno. À medida que as prateleiras ganhavam respiro, meus pensamentos ganhavam clareza. A mente parou de acelerar, porque o ambiente parou de estimulá-la ao caos. Quando cada tesoura, cada agulha e cada livro encontrou seu lugar, um lugar de utilidade e beleza, minha mente finalmente recebeu o sinal de que poderia descansar. O alerta de busca do meu cérebro finalmente foi desligado. Sabe, minha filha, no Ocidente, vocês foram ensinados a ter pavor do vazio. Para vocês, uma parede branca parece falta de dinheiro ou de criatividade. Uma tarde livre parece preguiça ou depressão. Um silêncio na conversa parece constrangimento. Mas no Japão, nós temos um conceito que mudou a minha vida. O mar. O mar é o espaço entre as coisas. É o intervalo que dá sentido ao todo. Pense em uma música. Se as notas fossem tocadas todas de uma vez, sem pausa, seria apenas um ruído insuportável. É o silêncio entre as notas que cria a melodia. Uma frase sem espaços entre as letras seria ilegível. Por que então sua vida não tem espaços? Por que sua agenda está sempre completamente preenchida? Minha mente parou de acelerar quando eu introduzi o mar na minha rotina física. Hoje, se você entrar na minha sala, verá espaços vazios propositais. Não há quadros cobrindo cada centímetro de parede. Não há tapetes sobrepostos. Esse vazio físico cria o que eu chamo de vácuo sagrado. É nesse espaço sem estímulos que minha intuição pode finalmente falar. Aos 70 anos, descobri que o silêncio não é ausência de som, é a presença de si mesma. O mar me devolveu a capacidade de focar no que é essencial. Se você preenche cada segundo do seu dia com podcasts, vídeos
redes sociais e tarefas, você nunca saberá quem você realmente é sob a pressão do mundo. Você será apenas um reflexo das vozes dos outros. Você olha para esta senhora de cabelos brancos, com esta voz calma, e talvez imagine que eu sempre fui assim. Talvez pense que minha vida foi um lago tranquilo de meditação constante. Mas eu já quebrei, minha filha, muitas vezes. Fui a senhora de porcelana que tentava manter a fachada de família perfeita, de casa impecável, de profissional exemplar, enquanto por dentro eu desmoronava de solidão, medo e sobrecarga. Eu tentava colar meus pedaços com uma cola invisível, morrendo de vergonha das minhas cicatrizes. A disciplina me ensinou o kintsugi. Na nossa cultura, quando uma cerâmica valiosa quebra, nós não jogamos fora, nem tentamos esconder o conserto. Nós usamos uma laca especial, misturada com ouro puro, para unir os cacos. A cicatriz torna-se a parte mais bonita, valiosa e resistente da peça. A peça curada é muito mais interessante do que a peça nova. Organizar minha casa aos 70 anos foi o meu kintsugi pessoal. Ao tocar em velhos objetos que me traziam dor, como as cartas de um amor que não deu certo, ou as roupas de uma época em que eu me sentia feia, eu não os escondi mais, eu os encarei. Eu perdoei aquela versão de mim mesma que cometeu erros. A disciplina de cuidar das minhas feridas domésticas e emocionais me deu uma vitalidade que eu não tinha na juventude. Hoje, minha energia não vem da força bruta dos músculos, mas da integridade de ser alguém que não tem mais segredos consigo mesma. A exaustão que você sente hoje vem, em grande parte, do esforço monumental de tentar parecer inteira quando você se sente partida. Pare de fingir. Use o ouro da aceitação para unir seus pedaços e deixe as cicatrizes à mostra. Elas são o mapa da sua vitória. As pessoas na aldeia se surpreendem quando me veem cuidando do meu jardim ao amanhecer.
praticando caligrafia japonesa por horas, ou subindo a ladeira para comprar peixe fresco. Elas me perguntam: Senhora, de onde vem essa disposição aos 70 anos? A resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Eu parei de vazar energia. Imagine que seu corpo e sua mente são um balde de água. O que é a água? A maioria das pessoas passa a vida tentando encher o balde com mais café, mais vitaminas, mais sono de má qualidade ou mais gratificações instantâneas. Mas elas não percebem que o balde está cheio de furos no fundo e nas laterais. Procurar a chave de casa por 10 minutos toda manhã é um furo. Sentir culpa cada vez que abre um armário bagunçado é um furo. Manter uma amizade tóxica por educação é um furo enorme. Ter 100 abas abertas no computador enquanto tenta escrever um e-mail é um furo. Dizer sim para um compromisso social que você detesta é um furo monumental. Ao organizar minha vida com a disciplina do essencial, eu vedei esses furos. Agora, meu ki não escorre mais, ele se acumula. Minha mente parou de acelerar porque ela não precisa mais correr desesperada para compensar a energia perdida no caos. Ela está centrada e desse centro emana uma força silenciosa. A disciplina não é uma prisão, como eu pensava aos 30 anos. A disciplina é o leito do rio. Sem as margens firmes, o leito, a água se espalha, perde força e acaba virando um pântano estagnado e cheio de mosquitos. Com o leito, com a rotina, a ordem e o descarte, a água corre com força, clareza e direção, rumo ao mar. Minha querida, sinto que este nosso tempo juntos está se acomodando no seu coração. Se você chegou até aqui, é porque sua alma está sedenta por esse silêncio que eu encontrei. Você está cansada porque está carregando coisas que nunca foram suas. Expectativas dos seus pais, pressões da sociedade, comparações com vidas perfeitas que só existem nas telas de vidro. A verdadeira organização de vida não é sobre comprar caixas plásticas bonitas ou etiquetas coloridas. É sobre decidir
o que merece ocupar o espaço sagrado da sua existência. Sua mente só vai parar de correr quando ela sentir que finalmente chegou em casa. E entenda, casa não é apenas este teto de madeira que me protege da chuva. É a sensação visceral de que você tem o suficiente, de que você é o suficiente e de que o presente é o único tempo onde a vida realmente acontece. Aos 70 anos, olho para trás e vejo que perdi décadas tentando ser útil para os outros e muito pouco tempo tentando ser plena para mim mesma. Não cometa o mesmo erro. Não espere chegar aos 70 para descobrir que a felicidade mora na ausência do excesso. Comece hoje a criar o seu mar. Comece hoje a praticar o seu dançari emocional. Se um objeto te traz peso, deixe-o ir. Se um pensamento te acelera sem propósito, observe-o e deixe-o passar como uma nuvem. Minha filha, o meu chá acabou. O calor da xícara agora é apenas uma lembrança morna. Mas a nossa conexão permanece viva. Enquanto o sol começa a se pôr no horizonte e as sombras dos plátanos se alongam no chão da minha varanda, eu lhe deixo um convite, um desafio de coração para coração, para que este conteúdo não seja apenas mais um ruído na sua mente já tão cheia, mas uma semente real de mudança. Qual é o peso de porcelana que você decide soltar hoje? Pode ser um objeto físico que te traz tristeza toda vez que você o vê no fundo do armário. Pode ser uma obrigação mental que você se impôs para agradar a alguém que nem se importa tanto assim. Pode ser uma mágoa que você guarda como um troféu de dor. Escreva aqui para mim, ou diga em voz alta para o silêncio do seu quarto. Ao dar nome ao que nos drena, nós começamos a recuperar o comando sobre o nosso próprio destino. Eu vou ler cada palavra sua com a calma de quem aprendeu que o tempo é um presente, não uma corrida de obstáculos. Sinta-se abraçada por esta velha senhora que no silêncio da sua casa, finalmente organizada, encontrou o que sempre buscou, a voz da sua própria alma. Até o nosso próximo encontro, aqui, onde o tempo corre mais devagar.